Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma escola sabatina da TV Verdade Presente. Louvado seja Deus pela sua presença. Mais uma vez estamos aqui para estudar a lição número 10, o Evangelho Eterno de Deus. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever. Clica no sininho aí para você receber notificações. Compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você está achando da lição, tá bom? Deus seja louvado. Se você tiver condição, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, mais oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui estudando a sua palavra. Amém, Senhor. Dá-nos inspiração, ilumina nossas mentes, para que possamos compreender, Deus, o que o Senhor quer e passar para os irmãos. Amém. E aqueles irmãos que estão assistindo também, possa também compreender a tua palavra, Deus. Amém, Senhor. Abra nossa mente, usa-nos para a tua honra e tua glória, que os textos possam cair como, na nossa mente, através do Espírito Santo, Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Glória Senhor. a Deus. Então o texto, irmão, para nós dar início à nossa lição, é um texto muito conhecido entre nós adventistas. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos comentar então, irmãos. Interessante, né? Você já vê, Alexandre, que o título é o Evangelho Eterno. Evangelho O eterno. Evangelho Eterno. E com base no Evangelho Eterno, né, tem aqui é apresentado pessoas que viveram o Evangelho Eterno, deixaram o Evangelho Eterno fazer parte da sua vida e transformar a sua vida. E aí Deus deu testemunho dele, né? A palavra de Deus aqui, o próprio Deus falando, ó, ali está a paciência dos santos. Olha lá, esses aí, ó, são esses os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, tudo com base no Evangelho Eterno. E aí, mas aí é o que está o problema, né, irmãos? O que é o Evangelho? Por incrível que pareça, irmãos, tem muita gente, muito crente, de todas as igrejas, e principalmente no meio adventista, que não sabe o que é o Evangelho. Não sabe o que é o Evangelho Eterno. Pensa, é o amor de Jesus, é as boas novas, não, é Jesus ter morrido na cruz por mim. Então, tem várias conversas, sabe? Vários adjetivos para o Evangelho. Mas Paulo define o Evangelho Eterno, Alexandre, como o poder de Deus. Em Romanos 1, verso 16, é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Aí continua, fala que é para a minha salvação. Para a salvação de quem? Salvar as almas, né? Salvar as almas. Mas salvar do quê? Do que eu preciso ser salvo? Mateus 1, versículo 21, salvo dos pecados. Do pecado. Do pecado. Né? E interessante, né, irmãos, que essa é ser salvo do pecado. Mas hoje, irmãos, hoje o evangelho que está sendo pregado é um evangelho ou aleijado, tá? Se é que a palavra é correta, eu posso dizer isso. Ou é aleijado ou é um evangelho falsificado, sabe? Porque muito do evangelho que é pregado hoje, Alexandre, é um evangelho dizendo assim, você nunca vai ser vitorioso. Você nunca vai vencer. Não é o poder de Deus. Nós não podemos guardar os mandamentos, entendeu? Eu já vi gente falando isso. Você nunca vai guardar os mandamentos. E teve até um amigo meu, Alexandre, né, que na escola sabatina, uma vez teve dois pastores, por incrível que pareça, eu não acreditei nisso. Dois pastores, sério, falou assim na escola sabatina que o homem não tinha condições, nunca conseguiu guardar a lei. Aí ele ficou assim, mas como não, se está escrito aqui, né? E ele disse que ficou meio incomodado. Eu falei, vamos orar por essas pessoas. Isso não é o Evangelho Eterno, né? Não é o Evangelho Eterno. E esses homens e esses pastores que disseram não eram pastores não foram de Deus, não foram inspirados por Deus para falar nada. Não, que eu deixar bem claro, irmãos, vou deixar bem claro, não que os pastores não são homens de Deus, não é isso. Mas tem pessoas no meio do pastorado também que está ensinando o povo a se desviar do caminho. Em vez de ser pastor, né, não são pastores, são mercenários. Tem alguns que são mercenários. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos. O que é o Evangelho Eterno? É o poder de Deus para a minha transformação, para a minha salvação. E aqui está dizendo, olha o resultado. Eis aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E essa fé de Jesus, que fé é essa? Que fé é essa, né? Nós precisamos saber que fé é essa aí, hein? Essa fé de Jesus aí, essa fé é interessante aí. Jesus, ele temeu a Deus, ele glorificou a Deus, fez a vontade de Deus, ele teve aquela experiência. Então, as pessoas que vão ter essa fé de Jesus vão passar por uma experiência não de sacrificar para salvar
as pessoas de pecado, nada disso. Não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido de uma experiência de negar o eu. Lembra quando Jesus falou assim? Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A tua vontade. Então, essa é a fé de Jesus. Que por mais que você sinta o peso da pressão do mundo em cima de você, você faz a vontade de Deus, porque você se nega a si mesmo. Você se nega a si mesmo. A experiência, essa é a fé de Jesus. E o contexto aqui, Apocalipse 14, do 1 a 5, fala de 144 mil. Aí depois vem as 3 mensagens angélicas e termina com esse texto, né? 14 e 12. Então, os 144 mil vai refletir o caráter de Deus, vão pregar as 3 mensagens angélicas com o poder do 4º anjo, a chuva serôdia, eles vão pregar em todo mundo, e aí Deus mostra remanescente. Aqueles, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esses são o povo, os remanescentes. Amém. Glória a Deus. Nós podemos citar aqui várias pessoas que passou por essa experiência da fé de Jesus. Paulo foi decapitado. Ele já sabia, eu já estou entregue mesmo, estou preparado, e Deus vai me dar a minha coroa. Então tá tudo certinho. Completei a carreira. Completei a carreira, guardei a fé. E a qual fé? A fé de Jesus. Paulo fala aí em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa foi a fé que Paulo teve, uma fé extraordinária. Eu quero dar alguns textos aqui para os irmãos. Nós não demos nenhum texto do Espírito que eu fiz, mas se você quiser conferir. Grande conflito na página 436 a 38, 445, 450, 594. História da Redenção na página 381 e continuando até a página 383. E Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 106 e 450. Aí vocês lêem essas páginas que vai ampliar mais ainda essa questão dos mandamentos, a guarda dos mandamentos, a fé de Jesus, tudo isso. Amém. Tudo isso. Um texto aqui, Filhas e Filhas de Deus, da 27 de julho, página 215. Todos nós necessitamos de mais coragem cristã, a fim de erguermos a norma em que se acha escrito. Qual é as normas? Que se acha escrito, erguer essa norma. Escritos 10 mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não devemos transigir com os dirigentes da rebelião. Precisamos ter firme determinação de fazer a vontade do Senhor em todos os tempos, em todos os lugares. Seja escrito na consciência, como faria um ponteiro de ferro sobre a rocha. Olha, marcando. Que o verdadeiro êxito seja nessa vida, seja na futura. Só pode ser assegurado nessa vida e na futura pela fidelidade aos princípios eternos da justiça. Olha, irmãos. Então tem que escrever na nossa mente como um ponteiro, escreve na rocha, marcar qual que é, obediente a Deus, fidelidade aos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém. Exatamente. Amém. O Apocalipse 14, os homens são convidados a adorar o Criador, e a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus, e um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo Criador, né? Então daqui a pouco nós vamos deslanchar aqui o comentário aqui sobre essa questão. E Apocalipse 14 ele destaca Deus como Criador. Ele chama as pessoas, as 3 mensagens chamam as pessoas no mundo todo para a adoração. Sim. Guarda, respeitar Deus, guardar os seus mandamentos, porque Ele é o Criador. Sim. Ele é o Criador. Vamos no domingo agora. Ricardo, lê para nós aí Apocalipse 14, verso 6. As 3 mensagens angélicas. Então nós vamos ler Apocalipse 14, verso 6. O que diz lá? Capítulo 14, verso 6, diz assim: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, pregando o Evangelho eterno, tendo o Evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a toda a nação, e a língua e povos. Olha, então vamos dar mais uma comentada aí desse Evangelho eterno. Tendo o Evangelho eterno, pregando o Evangelho eterno para pregar, e pregando para os povos. Isso, e diz que é um anjo, né? Isso. Que anjo que é esse aí, mano? Quem é esse anjo? O anjo é um símbolo, né? O anjo é só um símbolo, o símbolo do povo, porque a responsabilidade de pregar o Evangelho não foi dado aos homens, né? Sim. Ao homem. O outro anjo aí, né? Isso aí é Mateus 20, versículo 19, versículo 20, e Marcos 16, versículo 15, né?
Então, Jesus, a obra de pregar o Evangelho, aí foi dada aos discípulos na época lá, aí dada a nós também, né? Então, aqui é especificamente o Evangelho é dado para pregar propriamente dito o homem não, e não a anjo, em termos literais. Aí que anjo é o mensageiro, né? Sim. Lá no Apocalipse a gente vai ver, Apocalipse 2, Apocalipse 3 fala ao anjo da igreja, ou seja, a pessoa que está na frente da igreja, escreve e tal. Sempre as 7 igrejas tem ao anjo da igreja, né? Então é a pessoa, né, que está incumbida de pregar essa mensagem. Louvado seja Deus. Exatamente. Tem um texto aqui na página 311 do Grande Conflito, 311, eu creio que seja aqui está. Declara-se que esta mensagem é parte integrante, que é a primeira mensagem, do Evangelho Eterno. A obra de pregar o Evangelho não foi cometida aos anjos, mas confiada aos homens. Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra. Tem eles a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens. Mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Então, aqui é responsabilidade do homem e não dos anjos, né? Então, aqui o texto aqui é muito claro. E creio também na página 355, deixa eu ver aqui, na página 355, tem um outro assunto também que é de um grande valia nós conferir rapidamente aqui, só um minutinho, a gente vai conferir, achei aqui. Qual o capítulo aí, Vilani? É o grande movimento mundial. É significativo o fato de afirmar-se ser um anjo o arauto desta advertência. Pela pureza, glória e poder do mensageiro celestial, a sabedoria divina foi servida de representar o caráter exaltado da obra a cumprir-se pela mensagem e o poder e glória que a deveriam acompanhar. E o voo do anjo pelo meio do céu, a grande voz com que é proferida a advertência e sua proclamação a todos os que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, evidenciam a rapidez, a extensão mundial do movimento. Então esses símbolos, o anjo voando, rapidez, velocidade. E vai pregar, né? Exatamente, pelo meio do céu. Ele vai pregar porque o quarto anjo vai dar poder e eles vão pregar rapidamente no mundo inteiro. Exatamente. O símbolo do anjo da pureza, da glória, do poder. Sim. E é interessante, Ricardo, você falou que esse evangelho, você comentou até no início, que é a obediência ao poder de Deus. E o próprio autor da lição diz aqui, o evangelho é eterno. Por que é eterno? Porque Deus não muda. Não muda. Então o evangelho foi dado lá em Gênesis, é o mesmo. Foi preparado em Eva, até a última pessoa que vai viver até a volta de Jesus. E é o único padrão. Sim. E é o único padrão. É perdão e santificação. E pronto. É transformação de caráter e o poder de Deus. Não tem. Porque às vezes a gente erra e fala assim, o evangelho no Antigo Testamento era uma coisa, né? Obediência. Agora é graça. Agora é só graça. Agora eu faço o que eu quero e Deus me aceita, não tem problema não. Alexandre, se vocês me permitem, eu quero ler um texto que está aqui, ó. Testemunho para a Igreja, volume 5. Olha, irmãos, vejam se não é isso que está acontecendo de um modo geral com a cristandade hoje. Na página 172. Esse capítulo aqui é Amor Fraternal. Tá? Olha só o que diz, irmãos. É em vão, olha só, Alexandre, olha só, é em vão que os homens procuram tornar o caminho cristão amplo e aprazível para os mundanos. É em vão. Então, veja só, irmão, será que não está acontecendo isso hoje? Às vezes, de vez de pregar o evangelho verdadeiro lá de trás, certinho, que Deus mandou pregar, será que nós estamos pregando isso? Ou nós estamos preocupados? Ah não, se eu falar totalmente a verdade, ele não vai querer ficar na igreja, ele vai embora da igreja. Se eu pregar a mensagem lá no púlpito, né, que Deus mande, eu vou afastar as visitas. Será que é isso? E ainda continua, olha só. É só avisar, irmão, nós vamos preparar o povo para receber sua cabeça. Olha só, é em vão que os homens procuram tornar o caminho cristão amplo, né? Aqui, né, o caminho, e olha que interessante, amplo e aprazível para os mundanos. Deus, olha só o que fala, Deus não suavizou ou fez o caminho largo, né? Mas no caso não mudou, ele não fez o caminho largo áspero ou estreito. Ele não pegou o caminho estreito e não deixou largo. Ele não alargou. Não alargou nada, ele continuou. Aquela porta que era estreita. Não, ele não mudou. Ainda diz mais, ele não fez mais largo o caminho áspero ou estreito. Ainda continua. Se quisermos entrar na vida,
cumpre-nos seguir o mesmo trilho palmilhado por Jesus e os discípulos, o trilho da humildade, da abnegação e do sacrifício. Olha só que coisa fortíssima. Então é em vão, irmãos, é em vão esse pensamento, né, de muitas vezes da liderança, porque a liderança coloca isso na mente, sabia? Porque o século XXI hoje, a cristandade do século XXI, Ricardo, nós queremos ser salvos, dançando, pulando, comendo de tudo, se vestindo com qualquer jeito, e Jesus me salva, irmão. É o cristão de telhado de vidro, né? Não toca no meu pecado, não toca no meu pecado. E no rodapé da lição, irmãos, olha a pergunta que faz aqui para nós, ó. Somos chamados a levar ao mundo as verdades do tempo do fim, contido nas 3 mensagens angélicas. É o Evangelho Eterno. O que vocês estão fazendo para alcançar esse objetivo? O que mais poderia eu fazer? Então, aí que tá. Muitos estão fazendo o que foi lido aqui, certo? Estão aliviando o caminho, achando, na mentalidade assim, na ignorância, muitos na simplicidade acham, não, eu vou falar só coisas agradáveis, coisas aprazíveis, como Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é amor. Não é mentira. Mas é esse tipo de mensagem, Vilânio, que é para transformar a pessoa, que é para fazer a pessoa abandonar o vício, que é para fazer a pessoa... Porque é o seguinte, a mensagem tem que ser apresentada, a pessoa tem que reconhecer que ela está doente. É essa a realidade. Ela tem que reconhecer... Diagnóstico. Ela tem que falar assim, ó, você está doente, se você não... É que nem quando a pessoa vai ao médico, e o médico, a pessoa fala assim, ó, você está doente, se você não se cuidar disso aqui, você tem pouco tempo, você vai morrer. O médico vai, assim, ele pode ter uma linguagem um pouco diferente, mas ele vai direto no assunto, ele fala, ele não enrola. Fala assim, ó, você tem que fazer isso. Se você fizer isso, sua vida vai ser melhor. É a mesma coisa, só que é o seguinte, o remédio é Jesus Cristo. Então, nós como mensageiros, chamados por Deus para isso, privilegiados para isso, nós temos que falar a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus fala assim, mude de vida. Se você continuar na cachaça, você vai se perder. Se você continuar nas drogas, você vai se perder. Se você continuar adulterando, você vai se perder. Tem que falar a verdade. Porque o Apocalipse 22 lá fala que os bêbados, os adultos não vão entrar. Não, e aí que interessante. Não adianta dizer assim, não, eu aceitei Jesus. Você aceitou, mas como é os benefícios, qual o poder desse Jesus que você aceitou? Então, onde está a resolução? Interessante, Alexandre, se você me permite, eu quero ler um texto aqui, na Bíblia, que está em Salmo 119. Olha só que o salmista fala. 119, página 119, verso 28, 29 e 30. Olha só. Ele fala assim, minha alma se derrete por causa da opressão, ele não aguenta. Olha só que ele fala para Deus. Fortalece-me segundo a tua palavra, me dá poder, Senhor, me dê força, Senhor. Ele começa falando. Porque, olha só, remove de mim o caminho da mentira, Senhor. Eu não quero mais viver. Ele reconhece que a vida dele e pede ajuda para Deus, né? Concede-me a sua lei graciosamente. Ainda continua. Ele fala, eu escolhi o caminho da verdade, ou seja, foi apresentada a verdade para ele, ele falou, não, eu quero, é isso que eu quero mudar, eu quero vencer, né? Ainda continua. Os teus juízos eu coloquei diante de mim. Então, esse tem que ser um pensamento. Esse tem que ser um pensamento de quem quer entrar no céu, sabe? Pedir a Deus ajuda, reconhecer que é fraco, pedir a Deus ajuda, certo? E falar, não, eu vi, o Senhor me mostrou, porque Deus sabe muito bem, Deus não obriga ninguém para o céu, né? Não. Deus fala assim, escolhei o que você quer. Escolha a vida. E ele fala assim, e aqui ele fala, eu escolhi o caminho da verdade, eu quero seguir o caminho da verdade. E ele fala assim, né? Fortalece-me segundo a tua palavra, porque eu por mim mesmo não consigo. Mas ele escolheu e ele quer seguir o caminho. Ele quer seguir o caminho. É isso que nós temos que pregar. Esse é o Evangelho Eterno. Porque a primeira coisa, você apresenta a situação da pessoa. Certo? Nós, naquele momento, apresenta a situação da pessoa. E ele tem que falar assim, nossa, realmente, eu estou o farrapo humano. Eu preciso de ajuda. Ele clama ajuda para Deus e quer Você falou diferente. Que as pessoas dizem assim, fala só sobre o amor de Jesus. Não. Mas o Evangelho que Jesus pregou é o mesmo Evangelho das 3 mensagens angélicas que Jesus deu. Então, irmãos, nós temos que colocar nossa vida e o amor de Deus nos constrange. Sim. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Então, amar e guardar os mandamentos de Deus é junto. Sim. É porque tem um equívoco grande. O que acontece? Esse negócio da pessoa dividir, tirar lei e amor, isso aí não funciona muito, isso aí é antibíblico. É antibíblico, porque a lei é o quê? Amor. É amor. Sim. Como é que você vai tirar amor do amor? Dividir amor do amor? É estranho isso aí, né? Muito estranho. Verdade. Tudo bem que logo a lei tem muitos objetivos, tem muita
A dinâmica dela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela é amor, ela é também justiça. A própria Bíblia fala isso, todos os seus mandamentos são justiça. Porque é Deus, né? E é verdade, e a lei é amor. É o caráter de Deus. Exatamente. Então, o caráter de Deus contém tudo isso. Amor e justiça. Então, a pessoa não pode assim, separar o amor da graça de Deus. Separar isso aí é complicado. Tem que unir. Então, essa aí é a união. Nessa lição aqui, dessa parte de domingo aqui, fala aqui sobre Mateus 24 também, o capítulo de Mateus 24, versículo 14, que é em conexão com Apocalipse 14. Então, no Atos dos Apóstolos, na página 111, diz assim, o Evangelho em Samaria: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe segundo a sua habilidade, com a sua habilidade que Deus o deu. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados, campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Vocês vêem essa conexão aí, da primeira mensagem angélica com o Evangelho eterno, com a pregação do Evangelho no mundo todo? Em testemunho. Lá fala o Evangelho eterno, e lá em Mateus 24, verso 14, em testemunho. Nós que vão pregar oralmente, falando, escrito, todas as formas, de todas as maneiras, todos os métodos, os quais Deus aprova, mas o foco aí principal aí é o evangelho chamado Evangelho prático. É o testemunho, né? Testemunho. Eu li um texto, mensagem escolhida, volume 2, páginas 104 e 105. É o histórico aqui, irmão. Olha lá. A primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos agora sobre a proclamação da terceira. Mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela palavra devemos fazer sua proclamação, mostrando-lhe a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e segunda. Essas mensagens devem dar ao mundo em publicações, em discurso, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e o que hão de acontecer. Então as três juntas, as três mensagens pregando junto, ó. Benção, né? Louvado seja Deus. Tem umas paginações que eu vou dar para os irmãos aqui, do grande conflito nessa questão aqui, né? A questão do domingo aqui. No Evangelismo, na página 59, Conselho sobre Saúde, na página 39, 285, Grande Conflito, na página 311 a 312, 352 a 353 e 355 até 356. E 446 e 445 do Grande Conflito. Grande Conflito. Então vamos lá na segunda-feira agora, a primeira mensagem angélica, parte 1. Apocalipse 14, verso 7, Ricardo. Apocalipse 14, verso 7. O que está escrito lá? Capítulo 14, verso 7, diz assim: dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e a fonte das águas. Então vamos comentar isso aí, mano. Vamos comentar esse texto aí. Que isso é temer a Deus e dar glória. O que é isso? É gritar? Provérbios capítulo 8, versículo 13. Fala desse temer aí, essa questão do temer. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Deixa eu ver se é aqui. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Então temer a Deus é odiar o mal. O mal, pecado. E em Eclesiastes, Eclesiastes 12, versículo 13, versículo 14, fala que o temor também é guardar os seus mandamentos. O temor é respeitar a Deus. Obediente. O respeitar a Deus não é temer, aquele medo, ter medo, é respeito.
Então, respeitar Deus. E esse respeito é guardar os seus mandamentos. Amém. Esse que respeita Deus, guarda os mandamentos de Deus, né? Isso aqui é muito interessante, esse texto aí que fala sobre o versículo 7. E Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, vocês podem anotar aí, guardar os mandamentos de Deus. Êxodo 20, versículo 20, reverência a Deus. E a reverência a Deus, que nos leva à obediência a Deus, né? Nos leva à obediência ao Pai Celestial. E Gênesis 22, versículo 11 e versículo 12. Significa, vamos ler esse texto? Gênesis 22. Gênesis 22, é interessante ler esse texto aqui, que esse texto diz muita coisa. Abraão. 22, aqui, deixa eu ver aqui o versículo 11 e 12. Diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então, temer a Deus é entrega total. Em sintonia com obediência. Obediência, então, relacionado diretamente à vocês obediência. entendem aí, né? O texto aí que falou. Sim. Não tem como fugir. O texto aí foi bem claro, bem enfático. Sim. Deus fez um pedido a Abraão, deu uma ordem a Abraão, fez um pedido a ele e ele fez o quê? Ele obedeceu. E aí fala temer a Deus e dar glória. Então como que a gente pode dar glória a Deus? Dá glória a Deus? João 15, verso 8, tem um texto aqui, ó. 15, verso 8. Nisso é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos. Assim tornei os meus discípulos. Então quando a gente dá o fruto, que é Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito, aí nós glorificamos a Deus através das nossas vidas. Interessante, Alexandre, porque quando o homem ou a mulher, a pessoa teme a Deus, automaticamente, inevitavelmente ele vai estar dando glória a Deus. Porque o temer a Deus, você vai guardar os mandamentos de Deus, você vai ter uma vida de um autêntico filho de Deus nesse mundo. Isso. E as pessoas vão reconhecer que ali está um homem diferente. Então ele reconhece blasfemando, reclamando ou dando glórias aos céus. Você fala: nossa, Deus é poderoso mesmo, que Deus transformou a vida daquele homem. Eu sei o que ele era, eu sei o que ele fazia, e olha como ele é uma pessoa diferente. Agora ele é paciente, bondoso, temperante, benigno, tem amor, dá o fruto do Espírito. Então, interessante, Vilânia, esse contexto aqui, olha só o que fala: você poderia subsistir sozinho ao juízo? Uma pergunta, né? Qual veredito sua vida revelaria? E a sua resposta revela o que sua resposta revela sobre a sua necessidade de salvação? Por que o Evangelho está tão intimamente ligado ao juízo na primeira mensagem angélica? Interessante é que aqui, a primeira pergunta: você poderia subsistir sozinho ao juízo? Você viu que coisa? E aí, levando no contexto, irmãos, Alexandre, que nós estamos falando dos nossos dias, né? Dos nossos dias. Eu quero ler um texto aqui no Fundamentos da Educação Cristã. Fundamentos da Educação Cristã. Um livro de educação, né? Aqui, principalmente para os mais jovens, na verdade. Aqui na página 111 tem algo muito interessante, né? Olha só que fala: a educação é tão duradoura como a eternidade, e é quase inteiramente negligenciada como sendo antiquada e indesejável. A educação da criança para assumir a obra da edificação do caráter com relação ao seu bem atual é sua paz e felicidade presentes, e para lhe guiar os pés na vereda levantada, para que nela, né, andem os remidos do Senhor, não é considerada da moda e, portanto, não é essencial. Ou seja, você ensinar as crianças hoje, os meninos e as meninas, ser um menino de Deus, ser um menino obediente, ser um menino que não minta, sabe? Eu estou falando agora no contexto dos jovens, sabe? Das crianças, né? Não, muitos cristãos, né? Que se diz cristãos, pais, não se preocupam com isso. Aí eu fico pensando, irmãos, será que no dia, Alexandre, será que no dia de Deus, no dia da cobrança, esses meninos e meninas, será que eles vão ter condições de estar em pé
diante de Deus. Será que aqui quando fala assim, ó, temer a Deus e dar-lhe glória, será que essas crianças estão sendo ensinadas a temer a Deus e dar glória a Deus? Você entendeu que coisa? Olha a situação. É claro que enquanto eles são pequenos, né? Enquanto eles são pequenos, se caso eles descansarem quando são crianças pequenas, na ignorância, na inocência, os pais vão pagar por isso. Mas nós sabemos que é na infância ali que é formado o caráter da pessoa, que é apresentado para a pessoa as coisas, né? As coisas concernentes ao reino de Deus. E eu fico pensando, o que o povo está fazendo? O que o povo de Deus está fazendo? E olha só que fala mais aqui. A fim de que nossos filhos entrem pelos portais da cidade de Deus como vencedores, eles devem ser ensinados a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos na vida presente. É hoje que tem que ensinar esses meninos e meninas a temer a Deus e eles guardar os mandamentos. Ainda continua. É as tais que Jesus chama de bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, né, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, aqui está falando assim para nós, irmãos. Espírito de profecia. Nós temos que ensinar os pequenos a guardar os mandamentos, a temer a Deus e a guardar os mandamentos. E dar glória a Deus. Aqui, eu até me arrisco a falar, Alexandre e Ilane, aqui está falando das crianças, né, literalmente, mas também tem crianças na fé. As crianças na fé que entram recentemente, eles também têm que ser ensinados, sabe? Eles também têm que ser ensinados pelos adultos, pelos pais, a temer a Deus e a guardar os mandamentos, para que eles tenham direito a entrar pelas portas, né? E o que nós estamos fazendo com as crianças? Tanto as crianças literalmente falando e as crianças na fé. O que muitos pais, né, que devia ser pais deles, estão fazendo, né? Nós temos que enfatizar isso. Esse negócio de falar que é tudo lindo, tudo maravilhoso, o Apocalipse, é lógico, o Apocalipse é um livro do amor de Deus, sim, é um livro do amor de Deus, mas também, aqui também, fala da justiça de Deus que vai ser cobrada. As advertências que Deus faz no Apocalipse. Você pode ver que aqui, essa advertência é a advertência mais forte, mais terrível que veio sobre os ombros da humanidade. Essas são as 3 mensagens angélicas. E as pessoas muitas vezes não levam a sério. Exatamente, é exatamente isso. Entendeu? Pensa só Jesus é lindo, Jesus vai salvar, Jesus é maravilhoso, mas também tem cobrança importantíssima. Exatamente. No 1 Coríntios 10, versículo 31, da glória a Deus, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Vamos as obras. Então, a alimentação vamos lá, também tem conexão com a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer vestis, eu vou acrescentar essa palavrinha aqui. Quer namorais. Sim. Você namorar, casar, com quem, como, o divertimento, a recreação, como é que vai ser isso, aonde vai ser, música que você ouve, com quem vai ser, o louvor. Então, isso aí esse dar glória a Deus aí, lá na escola, na empresa, no ônibus, no trem, no avião, na administração da empresa, na administração da associação, lá na associação, na união, na divisão, na associação geral, nas igrejas, os pastores, os irmãos, esse comportamento, o relacionamento, como é que está sendo esse relacionamento? Está sendo para a glória de Deus? Ou estão se galfiando, um combatendo o outro? Um grupo está levando a verdade, o outro grupo está levando a falsidade, e assim vai. E isso aí, tudo envolve, né? Aqui está pedindo para nós dar a glória a Deus. Sim. Então, ou nós damos glória a Deus, ou vamos dar glória a outra pessoa. Sim. E aqui falou que, então o anjo pediu para nós, com grande voz, potente, temer a Deus e dar glória, ou seja, chama nós a obediência. Por quê? Chama nós a obediência porque é chegada a hora do seu juízo. Que juízo é esse, irmãos? Deus chama para nós a obedecer porque, tá chegando a hora do seu juízo. Que juízo é esse que está falando esse texto aqui? Já começou, já entrava o juiz investigativo. Isso. O juiz de investigação. Já lógico. Começou ali, entendeu? O juiz que está falando é o juiz de investigação. Sim. Porque Deus vai investigar se você está mesmo obedecendo, está dando glória a Deus, está temendo a Deus. Está passando o nome dos mortos. Logo chegará o nome dos primeiro, para você ser julgado, primeiro você tem que saber por que você está sendo julgado. Então, se você vai ser julgado, aí o que é que Deus faz? O que é que Deus anuncia logo? Eu vou anunciar a minha palavra para você, vou dar uma mensagem poderosa para você clarear a sua mente, ficar com a sua mente clara, saber o que está acontecendo. Aí depois ele anuncia o quê?
O julgamento. Olha como O julgamento está relacionado claramente ao que você está fazendo, o que você tem na mão. Exatamente. Mas primeiro o que é que Deus faz? Ele revela a sua verdade. Sim, ele mostra. Ele mostra a sua verdade Dá um tempo para você se preparar É para não haver desculpa, né? para o julgamento. Para não haver desculpa, né? Deus dá um tempo para ver se a gente dá o fruto. Se não, a árvore que não der fruto, corta. Exatamente. Vamos esperar. Vamos pôr esterco, vamos adubar bem. Vamos ver se dá fruto. Vamos dar mais um tempo. Se não der fruto, corta e lança. Você vê que toda vez que Deus vai dar uma sentença de um julgamento, antes do julgamento, da sentença do julgamento, todos os autos chamados do julgamento, primeiro ele revela aquela verdade maravilhosa para você escapar no julgamento. Sim. Aí Tiago 2,12, Tiago 2,12 vai dizer que a gente vai ser julgado pela lei da liberdade. Sim. Mas se você estiver de acordo com essa lei da liberdade, você está liberto. O Gálatas fala dos frutos lá do Espírito Santo, e lá diz, contra esses frutos aqui, não há o quê? Não há lei. E João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lá no contexto é livre de quê? Do pecado. Pecado, amém. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Isso. Então é essa forma que Deus trabalha. Então vamos agora na terça, a primeira mensagem angélica, parte 2. Aqui fala para nós pegar os 4 primeiros mandamentos e fazer uma conexão com o Apocalipse 13, uma ponte. Vamos comentar isso aí, irmãos. Primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Como é que se encaixa no Apocalipse 13 aí? Não terás outros deuses diante de mim. O Apocalipse 13 apresenta aqui outro Deus que o pessoal adora na Terra. Que é a besta do Apocalipse 13. O sistema papal romano. Aqui é direto mesmo. A gente aqui não vamos ficar enrolando, irmãos, vocês, porque aqui a gente já falou em várias lições já. Então, aqui Apocalipse 13, do versículo 1 até o versículo 10, fala do sistema papal romano. A besta do Apocalipse 13, a primeira besta que sobe do mar, e ela vem das nações. E ela combate diretamente aí os 4 primeiros mandamentos, né? Exatamente, Não terá outro Deus diante de mim, o e ele se coloca para adorar eles. Exatamente. Até lá de escultura, e eles falam, não, vamos fazer a imagem da besta, que vocês adorem a imagem da besta. Então, aí eles colocam o domingo, nós sabemos que o sinal da besta é o domingo, e Deus tem o sábado. Então, a besta quer contrapor as coisas de Deus. Principalmente os 4 mandamentos, né? Exatamente. Esses dois primeiros versos que apresenta aqui vai apresentar os mandamentos, e Apocalipse 13, verso 7, verso 8, a primeira besta, e o versículo 15, já aplicando o formato com a segunda besta, fazendo todo o amparado para que o mundo todo adore a primeira besta. Forme a imagem da besta lá nos Estados Unidos, que nós já falamos aqui, vamos afirmar novamente, que dos versículo 11 até o versículo 18 do Apocalipse 13, fala dos Estados Unidos, da besta da terra. Então aí separa o mundo dois grupos, os que adoram a besta e adoram a Deus, 2 grupos. Sim. Cai todas as placas das igrejas, agora só tem 2 grupos, se adora a besta ou adora a Deus. Não tem mais minha igreja, meu pastor, meu padre, agora é só 2. Aí sim sai o sinal de Deus, o selo de Deus é aplicado naqueles que continuar aceitando o domingo, a imposição da besta, recebe o selo da besta. Exatamente, aqui o fato aqui ele é bem claro, não deixa muito assim, rodeios teológicos não, não deixa muito assim, a pessoa ficar tentando deduzir muita coisa não. Aqui é direto, o texto aqui é muito claro, se você vai investigar bastante a história e ver os acontecimentos aqui, é o que realmente está acontecendo. Os Estados da América, com símbolo falso protestantismo apostatado, lá são o símbolo, né, os 3 espíritos do mundo, o protestantismo apostatado, lá dos Estados Unidos, derramando fogo no mundo todo, através dessas línguas falsas aí, e dos milagres nas igrejas. Eles estimulam lá os congregacionalistas lá, os congressistas, perdão da palavra, os congressistas lá dos Estados Unidos, os deputados e senadores, a fazer a lei, rejeitar a lei que já dava proteção já para não se formar uma lei que apoiasse nenhum decreto religioso. Estado em prol de uma religião contra outros grupos de minorias, né? Minorias religiosas. Então aqui é fato, os Estados Unidos da América
Eu creio, pelo que eu estudei, que a imagem da besta já está formada lá na América do Norte. Já está formada já. Só falta o fôlego. E o fôlego é o decreto dominical, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, a gente não pode marcar a data, porque não tem essa autorização aqui da Bíblia nem do Espírito de profecia. Mas pelo andamento, o decreto dominical vai sair. Você que está nos ensinando agora, pode fazer parte de qualquer religião aí. Você vai ter que escolher. Sim, não vai ter meio termo. Você vai ter que escolher. Ou você aceita aceita a marca da besta e o decreto dominical, que é o decreto dominical, que é a marca da besta, o domingo, ou você aceita a marca de Deus, que é o sábado. que é o sábado. Não tem uma terceira opção. Não tem. Que está em Êxodo 20, verso 12. Não tem uma terceira Ezequiel opção. 20, verso 12, verso 20 também. E Êxodo 31, verso 13. Interessante, né, irmãos, que você para e pensa. Hoje você vê as pessoas na ignorância a respeito disso, sabe? Foi-se o tempo que os cristãos eram mais atentos. Não, é aquela coisa, estamos vivendo em guerra e parece que os soldados não sabem manejar armas. É complicado. Na verdade, ou então fica como se fosse colocar crianças para ir para a guerra, para enfrentar Não é falta de arma. E não é falta de arma, porque a arma está por aí. De monte. Então eu fico pensando, né, Vilani? Eu fico pensando nessas pessoas que são apegadas às coisas, sabe? Que são apegadas a mamon, essas coisas tudinho, sabe? Que gosta da vida que tem, sabe? Ah, mas eu sou crente, eu vou na igreja, rapaz, eu vou na igreja, eu devolvo o dízimo, né? Eu vou lá no culto, eu ajudo os departamentos da igreja, eu dou uma ajuda aqui, eu dou uma ajuda ali, de vez em quando eu vou aqui, eu faço uma visita e tal. As pessoas pensam que é só assim, que pelo fato de estar indo ali, não estou falando que não seja importante, vamos deixar bem claro. Muitas pessoas pensam que só pelo fato de estar fazendo alguma coisa, já estou garantida com Deus, já estou garantida. Mas não é isso. Aqui, é o que você mencionou, Vilani, aí, isso é uma coisa muito séria. Eles vão forçar a barra. Agora eu fico pensando, será que um homem ou uma mulher que não tem comunhão com Deus, que não tem relacionamento com Deus, vai ficar de pé na hora dessa? Não vai, irmãos. E tem gente que fala Apocalipse assim... 6,17 fala, aí vem a grande ira deles, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Quem poderá ficar em pé? Aí você leu Apocalipse 7, vai dizer quem poderá subsistir. Imaculado, sem repreensão, assim como o jovem viveu na terra. Está lá os 144 mil. São esses tipos de pessoas que vão sobreviver. Vão ficar firmes, porque eles vão preferir morrer do que pecar. Sim. Entendeu? É isso. Agora, como é que... Mas para isso, né, Alexandre? Para chegar nesse ponto, o que essas pessoas passaram? Na vida deles, eles já é enquadrado o que Paulo menciona. Todos aqueles que querem viver piedosamente Cristo de Jesus vão sofrer perseguições, sim, vão sofrer injúria, vão ser ridicularizados, vão ser caluniados. E mesmo assim, mesmo com tristeza no coração, eles falam, não, é pra frente, é pra frente. Eu não vou perder meu tempo aqui, é pra frente. Eu não vou retroceder, porque se eu retroceder eu vou estar desonrando a Deus. Então, aí eu fico pensando, né? Será que essas pessoas vão ficar de pé? Olha só o que diz aqui, ó. Olha só o que diz aqui, Vilani, ó. Bem no rodapé, aqui embaixo da lição, tem um texto do grande conflito. Olha só o que fala. Ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado, contraria o quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se opõe a Deus, né? A guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina. É uma prova, né? É uma prova de... E nesse caso aqui, olha só. A guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina é uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, claro, não teve amizade com Deus, como é que vai ficar em pé? Você acha que vai perder todos os confortos deles? Na hora que vê um pequeno sufoco, já estremece. Muitas vezes hoje, Alexandre, a pessoa sofre talvez um problema aí, talvez uma dificuldade, lógico, a pessoa fica até triste, a pessoa já estremece a fé muitas vezes. Imagina a hora da verdade, na hora da dureza, entendeu? É complicado. As circunstâncias. Pode terminar o seu raciocínio, gente. E olha só, ainda fala mais aqui, né? É prova de lealdade ao Criador, ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta. A outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Então, como você falou, tem dois grupos. Exatamente. Então, eu queria fazer uma leitura aqui, dando um conflito rapidinho aqui, coisa pouca e rápido. Está comentando aqui o Apocalipse 13, versos de 5 a 7. Os cristãos, escutem só, os cristãos
foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha. Cumpre-se-á as palavras de Jesus, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos serei odiados por causa do meu nome. Então, aqui claro, Lucas capítulo 21, versículo 16 e versículo 17. Então aqui o sistema papal romano, ele não... aqui o povo no passado já sofreu muito com essa questão do sistema papal romano e vai se repetir novamente, não tem jeito não. Vai se repetir novamente, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Grande conflito, página para vocês anotarem aí, 571, Atos dos Apóstolos na página 229, grande conflito na página 579, Patriarcas e Profetas na página 63, grande conflito também repetindo, porque vai narrando os textos, vai comentando os textos, né? Na página 442 e 443. Essas são as páginas aí dessa parte de terça-feira. Vamos na quarta-feira agora, segunda mensagem angélica, irmãos. Ricardo, pode ler Apocalipse 14, verso 8. Vilânio, Apocalipse 18, verso 2. E eu vou ler Isaías 21, 9. Apocalipse 14, verso 8, diz assim, ó: E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição. Eu 18, verso 2, é isso, Alexandre? Isso. 18, verso 2 diz assim: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Isaías 21, 9. Eis agora que vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Então vamos comentar isso aí, irmãos, sobre essa segunda mensagem angélica, essa Babilônia. Interessante que caiu, né, irmãos? Quando fala de Babilônia, a gente sabe que a Babilônia é o exemplo da confusão, daquela bagunça. E aqui logo no começo, aqui em cima, Alexandre, está aqui, né? Babilônia é a mãe das prostitutas. Suas filhas são as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade. Olha lá. Né? E aqui o autor, olha só o que o autor falou, né? Porque o autor, ele enfatizou um trecho bem interessante no que diz respeito ao vinho da sua prostituição, né? Que ela estava embebedando as nações. Sim. E olha só o que fala aqui, ó. Aqui embaixo, último parágrafo, eu achei bem interessante o que ele colocou. Ele fala assim: pessoas embriagadas não pensam com clareza. À medida que elas se tornam espiritualmente embriagadas com o vinho de Babilônia, são seduzidas a adorar a besta do mar e a receber sua marca, o sinal da autoridade da besta do mar imposto pela besta semelhante ao cordeiro, ou seja, que a segunda besta dá poder, né? Então, o que me chamou a atenção aqui, né, que eu acho muito importante, ele fala assim: pessoas embriagadas não pensam com clareza. E o Apocalipse 18, verso 2, comprova isso aí, ó. Com que se prostituíram os reis da terra e com vinho a sua devassidão, foi que embebedaram os habitantes da terra. E o Apocalipse 18, verso 3, pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. Com eles se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, se enriqueceram a custa da sua luxúria. Então todo mundo ficou bêbado com esse vinho. Que vinho é esse que as pessoas ficaram bêbadas? Será que é vinho literal? Que vinho é esse, será? Interessante, eu quero ler um do vinho de Babilônia aqui, que está escrito no Grande Conflito, na página 536, fala aqui de um vinho de Babilônia. Olha só, fala assim: a teoria do tormento, na página 536, irmãos, 536, o primeiro e grande engano. Olha o que fala: a teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constitui o vinho das abominações de Babilônia, no qual ela faz todas as nações beberem. Olha só, ele continua: que ministros de Cristo hajam aceito essa heresia e a tenham proclamado do púlpito sagrado, é na verdade um mistério.
eles receberam de Roma. E assim como receberam o sábado falso, olha só que coisa, é verdade que tem sido ensinada por homens eminentes e piedosos, mas a luz sobre qual o assunto não lhes chegou como a nós, mas a luz não chegou a eles como a nós, ainda continua. Eram responsáveis apenas pela luz que resplandecia a seu tempo. Nós somos pela que brilha em nossa época. Sim, nós desviamos o testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram. Caímos sob a condenação pronunciada sobre a Babilônia e estamos a beber o vinho das suas abominações. Misericórdia. Olha só o que ela fala, né? Fala aqui dos cristãos hoje, porque aceitaram isso daí, certo? E o vinho da Babilônia. E aqui está falando o seguinte, que não são inocentes, porque preferiram tomar o vinho da Babilônia. Então, assim, é claro que a Babilônia só vai cair mesmo, caiu mesmo de vez, quando for consumado mesmo. Quando for consumado, todo mundo aceitou, agora sim, porque tem gente resistindo ainda, né? Tem gente resistindo o beber desse vinho. Né? Então, irmãos, aí foi falado um deles, né? A questão da imortalidade da alma, né? Domingo também. Pecado original. Exatamente. Agora essa questão da morada de demônios, como é que a pessoa se torna morada de demônios? Efésios capítulo 2, versículo 22, diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Bom, nós somos ou morada de Deus, conforme foi aqui o texto está falando morada de Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Morada de Deus, tá, né? Mas Deus não, lá diz que o Espírito de Deus não habita em templo sujo. Em templo sujo. Então, mas como é que a pessoa se torna morada de demônios então? Tem um texto aqui, deixa eu só confirmar aqui, é rapidinho, irmãos. O texto é bem claro. A pessoa se torna morada de demônios no livro Patriarcas e Profetas. Eu esqueci de trazer aqui para mim ler esse texto. Na página 458. É através da condescendência com as paixões carnais. Aí você se torna morada de demônio. Mas Vilânio, se você parar para pensar, Vilânio, isso é uma coisa. Então tem muitos que já é casa de demônios há muito tempo, porque eles ficam falando. Eles ficam falando assim, não, isso não tem nada a ver. Deus não vai deixar de me levar para o céu por causa dessas coisas. Isso é bobagem. E você quer ver uma coisa que pega muito pesado, Vilânio? É quando a pessoa fala da mensagem de saúde. A rejeição de muitas pessoas, a rebeldia, o ranger de dentes, sabe? Porque não quer ouvir a mensagem. Quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, se ela está rejeitando a palavra de Deus, está rejeitando o próprio Deus, não é o mensageiro. Sim. Se ela está rejeitando a Deus, quem está sentando no trono? É o outro lá. Eu estou dando um exemplo, né? Entendeu? E é muito complicado a questão de mensagem de saúde e assim por diante. A gente vê isso daí, a gente vê. Mas a realidade é essa, não? A verdade, ela tem que ser dita para que os irmãos tenham clareza de pensamento. Nós não vamos dar aquele chamado jeitinho. Como nós estamos no Brasil, vou falar isso. Aquele jeitinho brasileiro. Não existe isso. Não vai acontecer isso. Para Deus não vai ter jeitinho. Não tem jeitinho. Então, é a realidade que está acontecendo. Na página, deixa eu ler aqui para não perder o raciocínio. Depois eu vou comentar aqui. Você falou do jeitinho. O danado do jeitinho, né? Comentando essa questão ainda da lição ainda, no último convite divino diz assim, passagem de Apocalipse 18, verso 1, verso 2 e verso 4. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, verso 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia. Desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844, descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique endurecido em audaciosa incredulidade, em desafio às advertências que Deus deu. Continuarão a calcar a pés um dos preceitos do decálogo, até que sejam levados a perseguir os que o têm como sagrado. Cristo é desprezado com desdém, que se lança à sua palavra e ao seu
povo. Então aqui, irmãos, essa questão aqui é muito séria. No caso do mundo, nós já falamos aqui na lição anterior, o mundo tem uma conta a acertar com Deus, grande. Na lição anterior nós falamos isso, não foi, Alexandre? Nós falamos dessa questão. Mas só que aqui também faz uma advertência muito especial quanto os observadores do sábado. Tem essa questão dos observadores do sábado. Aqui fala o povo de Deus, aqui no sentido geral, o mundo contra o povo de Deus, lógico. Mas dentro do povo de Deus, tem irmãos hoje que defendem claramente que algumas coisas no sábado você pode fazer à vontade, e está claramente na Bíblia e no Espírito de profecia é transgressão. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. É o chamado jeitinho, como você mencionou, né? O jeitinho. Interessante, Virani, que eu só queria mencionar, como você disse, eu li no começo, está aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5. É um engano a pessoa pensar, né? É em vão a pessoa pensar, eu vou facilitar a vida dos que vão entrar depois, né? Para que eles permaneçam na igreja. Não, eles podem permanecer na igreja, mas estão levando eles para onde? Você vai facilitar a entrada deles lá no lago de fogo. Lago de fogo, esse mesmo. Você vai facilitar, mas o nome da igreja não salva ninguém. E é triste porque você vai estar encaminhando pessoas para ir, como você falou, para o lago de fogo, e o seu também vai junto, porque você quer o seu é responsável. O seu é responsável, você vai ser o outro. Nada mais justo. Nada mais justo. O cego não guia o outro. Sim. Ambos caem no mesmo buraco. E é justo isso aí. Então quem sabe mais vai pagar mais por causa disso. Lógico, é justo. Agora vamos lá na quinta-feira, interessante, a terceira mensagem angélica. Apocalipse 14, 12, o que está escrito lá? Aqui está a perseverança dos santos, igual ao mandamento de Deus, e tem a fé de Jesus. Então vamos comentar isso aí, irmãos, essa terceira mensagem angélica aí. Lê para nós, Ricardo, Apocalipse 14, verso 10 e 11. Apocalipse capítulo 10, 14, Apocalipse 14, verso 10 a 11. 14, verso 10 até o verso 10 e 11, né? Diz assim o verso 10. E este, né? Olha só, vou falar o verso 9 primeiro, olha só. E seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta, né? A sua imagem recebe a sua marca em sua testa ou na sua mão. E esse beberá o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre. E eles não têm descanso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Gente, vamos comentar isso aí. Fala para nós ver também Apocalipse 20, verso 10 a 15, mas fala do tormento eterno, Satanás, os anjos, a besta, foi tudo lançado no fogo eterno, que vai queimar noite e dia de noite. Vamos comentar isso aí. Interessante que quando fala do fogo eterno aqui, Alexandre, esse símbolo não significa a pessoa que ele vai estar queimando eternamente, está falando que a sentença é uma sentença eterna, né? Quer dizer o seguinte, o resultado é eterno. Não vai ter mais jeito. O resultado é que é eterno. O resultado é eterno, não vai ter mais jeito. Foi que nem a história de Sodoma e Gomorra, né? Exatamente. Que caiu ali, que caiu as chamas de Deus ali, do fogo eterno ali, mas não está queimando até hoje, que nem o próprio autor também mencionou, não está queimando até hoje, não é esse o contexto. Está falando da destruição. Judas 7 afirma isso aí que você está falando. Judas 7, ó. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas como exemplo fogo eterno, sofrendo punição. Então está falando aqui que está no fogo eterno Sodoma. Só que lá em 2 Pedro, lê para nós, cara, 2 Pedro 2, 6, vai falar de Sodoma também. Aqui falou, então a Bíblia, irmão, não pode contra outro texto, não é inspirado. 2 Pedro 2, verso... Aqui fala como exemplo fogo eterno, pega essa palavra, como exemplo fogo eterno. 2 Pedro 2, verso 6. 2, verso 6. O 6 diz assim: e transformando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinza, condenou-as à destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem, né, como ímpios. Então esse texto está falando o quê? Foi destruída. Virou cinza, como exemplo. Acabou como exemplo para os outros. Então o fogo eterno é até que dure. É a consequência eterna. Sodoma e Gomorra, aqueles que se perderam, no fogo, aqui se perderam, é eterna a consequência, não tem mais jeito. Por isso que a salvação é eterna. É consequência, eterna não está salvo.
aqueles eternos estão perdidos. Exatamente. E aqui, quando a gente fala no contexto aqui da terceira mensagem angélica, né, de receber a marca da besta, quem recebeu, irmão, não vai ter como tirar de novo mais não. Não tem mais jeito, não vai ter como voltar atrás mais não, irmão. Não vai ter como voltar mais atrás. Mas essa questão do cálice da ira de Deus, essa questão do cálice, receber a ira de Deus. Irmãos, Jesus, ele quando orou, ele sentiu até, ele falou assim, até a morte. Tem uns versículos aqui, Mateus 26, versículo 36 em diante, o versículo 36 diz assim, ó, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E aí, indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Este cálice. Que cálice? Todavia não seja feita a minha vontade, assim não é a tua, né? Então a tua vontade, como tu queres, Senhor. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse, Pedro, então nem uma hora vocês podem velar comigo? Vigiai e orai, porque orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí vai até o versículo 44. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Passa de mim esse cálice. A ira de Deus, Jesus sentiu a ira de Deus. Interessante isso, né? Que ira foi essa? Contra o quê? Contra o pecado. Contra o pecado. Jesus não carregou o pecado todo? E o desejar todas as ações fala que o que Jesus sentiu é que os ímpios vão sentir. Aí, é isso aí. Então, Jesus sentiu o quê? Que morte? Eterna. A morte eterna. A segunda. Jesus sentiu a morte eterna. Então, a ira de Deus, ela é derramada sobre o pecado. É a ira de Deus. Agora, se Deus derramou a sua ira no seu filho inocente, mas que estava carregando o pecado do mundo todo, todo o nosso pecado. Imagina quem é impenitente no pecado. Imagina agora, o rebelde, quem se revoltou, rejeitou o Filho de Deus. Então, a ira de Deus é em Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, a ira de Deus, aí vocês vão ver aí, que não vamos ler, que é muita coisa aqui, então, as 7 últimas pragas, né? As 7 últimas pragas. Sem misericórdia, viu? Sem mistura. Aqui nós sem mistura. Então aqui a justiça de Deus prevalece, né? Cabalmente. Então o mundo todo vai ter que acertar uma conta com Deus. E as igrejas Babilônia, todo o sistema babilônico, que são as igrejas apostatadas da verdade de Deus. Tem milhares de igrejas, nós respeitamos todas. E nós acreditamos pela Escritura, nessas igrejas tem muitos fiéis, muitas pessoas sinceras, honestas e que servem a Deus verdadeiramente. Exatamente, que servem a Deus verdadeiramente. Isso aí não resta nenhuma dúvida. Mas o sistema em si, não. O sistema em si é caído. Babilônia caído. É um sistema falso. Caído. Caiu porque lá na época de 1844, por volta, ele foi pregar as mensagens. Rejeitou aí. E permaneceram ainda, né? Até hoje. Eles permaneceram caídos. E expulsaram os membros que criam na verdade. Expulsaram os membros que queriam levantar o sistema para seguir a Deus, mas não quiseram. Quiseram permanecer caído. Caído. Amaram mais a mentira, né? Então, exatamente. Eu quero ler um texto aqui sobre a terceira mensagem angélica. Nós já lemos várias vezes, mas você às vezes pegando a primeira vez aí não está. E é sempre bom repetir. O livro Eventos Finais, página 172, fala que a terceira mensagem angélica é a mensagem de justiça pela fé. Agora embaixo, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio de pastores Jones e Wagner. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. Se parar só aqui, os irmãos, tá vendo? Estão pegando só Jesus crucificado. Mas não é só isso. O sacrifício pelo pecado de todo mundo, perdão, amém. Nós somos perdoados. Apresentava a justificação pela fé no fiador,
convidava o povo para receber a justiça de Cristo. Você recebeu o perdão, agora você recebe a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência A todos. a todos, a palavra todos, mandamento. Muitos perderam Jesus de vista, devia ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitir inestimável dom da justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Então esse texto bate, Ricardo, que você está apresentando. É o Evangelho, é o poder de Deus. Eu recebo perdão e se manifesta na guarda dos... E Deus me dá poder para me poder falou que eu vencer o pecado. Poder. É isso mesmo, é vencer o pecado. Então, irmãos, a mensagem que nós temos que pregar a cada dia é a vitória. É a vitória, é o poder de Deus, é a vitória sobre o pecado. Eu falo nessa parte aqui, cara. Se a pessoa rejeita o poder de Deus, que ele pode fazer todas as coisas por mim, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Tá. O Espírito Santo veio para quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se ele me convence, ele me dá poder. Se eu não crer nisso, irmão, você não está crendo no Espírito Santo, você está blasfemando. Cuidado! Se eu não estou sendo convencido, quer dizer que eu estou rejeitando, né? Sim. Eu estou colocando barreiras para o Espírito Está de Deus. rejeitando a única coisa que pode dar poder. A única fonte de salvação, que é o poder de Cristo. Exatamente. E outra, é a única e suficiente, vou deixar bem claro, porque não tem outra. Isso. É a única e suficiente. E olha, irmãos, é a fonte de salvação desde lá, viu? Desde lá de trás, do Éden. Desde o Éden. É a única. E muitos, conforme está Isaías 53, está bem claramente, né? Jesus, o sacrifício dele, muitos foram salvos pelo sacrifício dele. E ele vai ver o resultado da sua obra e vai ficar satisfeito. Infelizmente não foram todos, mas diz muitos, né? E muitos ele alcançou. Então, irmãos, que nós possamos estar incluídos nesses muitos, né? Como homens e mulheres que creem fielmente que Deus é poderoso para tirar o gozo de qualquer pecado, porque bem, como você falou, está lá logo em Mateus, no capítulo 1, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio livrar o povo de seus pecados. Ele não veio salvar ninguém com pecado nenhum, ele veio tirar o pecado da pessoa. Minha Cristo diz assim, que ele não veio salvar as pessoas no pecado, mas de seus pecados. Minha Cristo, página 23. Mas a grande maioria dos teólogos, eles querem ser salvos no pecado. Eles ensinam isso. A maioria das faculdades, eles ensinam isso. Esse tipo de salvo no pecado. Mas não tem base bíblica. Não é bíblico. A base deles é o engano mesmo, é a vontade deles mesmo. Eles gostam do pecado, então eles querem ensinar o povo mesmo a pecar mesmo. Nós já cometemos nossos pecados. Nós temos, pela graça de Deus, se livrar deles. Aí vem um especialista, não, está tudo certo, aí você pode continuar do jeito que você está aí. É complicado. E para quem gosta disso, Vilônia, é agradável. É um prato cheio. É um prato cheio mesmo. Tem um texto aqui, na página 600 do Grande Conflito, que diz assim... Qual é o capítulo aí? O capítulo aqui é nossa única salvaguarda. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes que são representadas como proclamadas por santos anjos a voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e sua imagem, Apocalipse 14, versículo de 9 a 11, deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, envolvendo-se as fábulas, olhando para os últimos dias, declara o apóstolo Paulo. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, verso 3. Chegamos já a esse tempo. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras, por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e amantes do mundo, e Satanás lhes proporciona os enganos que amam. Então a maioria hoje está com o quê? Com cera nos ouvidos. Isso é símbolo de quê, irmão? Não é com cera no ouvido, que estão com problema no ouvido com cera. Estão com coçando no ouvido por quê? Que símbolo? O diabo lhe proporciona aquilo que eles amam, que eles gostam. E eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles rejeitam, né? Esse ouvir aí, incomoda, né? A questão de ouvir é rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar. E na página 173, o final e glorioso triunfo. Logo que se abriram os livros de registro, comentando lá Apocalipse 20, versículo 11, versículo 12,
logo que se abriram os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido. Vêm exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus, as sedutoras tentações que colaboraram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado e impertinente, tudo aparece como escrito com letras de fogo. Então, lembra quem escreveu também com o dedo? Exatamente. O juiz veio sobre pensar. Exatamente. O que acontece então? Você aí que é pastor de qualquer igreja, vocês aí que estão nos assistindo, que estão acompanhando esse comentário, a situação aqui, o negócio aqui é sério, irmãos. É vida ou morte. Não vai ter jeitinho. Não vai ter faculdade, não vai ter pastor que tem... eu sou PhD, o seu pastor é PhD, formado, tinha doutorado, mestrado e tantas outras coisas. Isso não vai valer nada. Não vai valer nada. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não deve estudar, não é isso. Não é essa situação. Eu estou falando se a pessoa, ela estuda, para combater a verdade, por causa de orgulho, e não se droga à vontade divina, não vai ter jeitinho. Você vai se encontrar nesse devido momento, conforme o texto que eu li aqui, vai se encontrar lá. E a sentença é uma só, é lago de fogo. Aqui eu não vou, é o que vai acontecer, é o que está escrito. Você está tornando Deus um Deus assim, vingativo, tirando. Não é, irmãos. É o que está escrito. Sodoma e Gomorra foi queimada, os amalequitas foram destruídos. Os filisteus também, Deus declarou para eles também, deu sentença. Deus tem dado a sentença de muitos e outros. E o povo de Deus também recebeu sentença também, muitas vezes. Até os judeus receberam sentença. Não, recebeu sentença. E várias sentenças. E só nós aqui que não vamos... Então, você fica atento. E a situação é... Ricardo, lê sério esse texto aí de sexta-feira, Ricardo. O negócio é interessante. O conflito 611 a 612 diz assim, a grande obra do Evangelho não deverá se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou seu início. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. Olha que texto maravilhoso. Esse é o Evangelho que nós estamos apresentando no começo, o Evangelho eterno poderoso, vai vir com o poder de Deus, como assinalou lá no início do cristianismo. E o Espírito de Deus não vai convencer as pessoas tanto pelo argumento, mas o Espírito Santo. E nenhum homem vai dar glória para si, porque quarto anjo, o alto clamor prega, dá o poder e o povo humilde prega em todo mundo. Olha que coisa mais linda. Até isso que você falou, essas palavras, eles pervertem lá, sabia? Sim. Essas palavras vão ser convencidas pelo Espírito Santo. Aí sabe o que diz? Não precisa estar correndo para cima e para baixo pregando Bíblia, esse Evangelho, nada, não sei não, que é o Espírito Santo que vai convencer. Eles invertem as coisas. Eles querem fazer o trabalho do Espírito Santo e o Espírito Santo fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho não é levar mensagem? Sim. Não, mas aí o nosso trabalho é que convence. Exatamente. Nós não vamos convencer ninguém, nós vamos convencer o Espírito Santo. Mas a nossa responsabilidade é levar o Evangelho. Mas aí, Vilão, tem... Jogar semente. Tá dando contradição, está dando um impacto, né, batendo de frente, porque você ouviu muito falar, né, pelo menos até eu quando era novo na igreja, não, vai chegar um momento, quando cair a chuva serôdia, aí nós vamos ser revestidos de poder, aí a gente vai sair para pregar. A varinha mágica. Só vai pregar quem recebe a chuva temporã. Entendeu? Então é o seguinte, para pregar é hoje a chuva temporã, e quem receber a chuva serôdia, irmão, já vai estar pregando, irmão, já vai estar fazendo as coisas. Não vai ter varinha mágica não. Não vai. Tem gente que está pensando aqui, eu vou ficar parado, vou ficar lá, parado esquentando os bancos, sabe? Como um verdadeiro parasita, né? Vai receber a sentença, vai ser com a formiga. Vai ter preguiçoso. Então, não adianta, os preguiçosos não vão se tornar trabalhadores do nada. Isso é traço de caráter. O Espírito de Deus, a chuva serôdia, não vem mudar caráter de ninguém. Não vem mudar o caráter de ninguém. E eventos finais, irmãos, podem estudar isso aí, tá falando isso aí. Irmão, o Ricardo leu o texto aqui,
E esse argumento que o Evelano falou que vão usar está fora, porque o texto falou que a semente que foi semeada agora brotará e frutificará. Que foi semeada. E tem a outra questão também. O diabo é muito esperto. O diabo ele age de todas as maneiras para estorvar, atrapalhar a obra de Deus. O que acontece? Nós temos que ler a mensagem, conforme está escrito, está tudo bonitinho aí. E o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Agora tem umas pessoas que têm uma mente assim. Ela vai ler a mensagem, mas em vez de ela ler a mensagem para iluminar a mente da pessoa, a pessoa ficar com a mente clara em relação ao Evangelho de Deus, não. Ela vai levar muitas pessoas, eu não vou dizer A e B, não, isso não, cada um que se vire com a sua consciência. Para trazer a pessoa para a igreja. E nós deveríamos pensar assim, não, tem que trazer a pessoa para quem? Cristo. Para Cristo. Que Ele é que salva. Para Cristo, porque geralmente quando a pessoa tem uma intenção de levar a pessoa para a igreja, aí começa a dar aquele jeitinho, entendeu? Para permanecer lá dentro. Dá aquele jeitinho. É só engordando então a casa. Dá aquele jeitinho. Então, engordando a casa isso aí, só. Jesus falou para os fariseus. Uma vez ele estava conversando com os fariseus e falou assim: vocês andam de mamá, quando consegue converter um, prosélito. É pior do que vocês. Isso. Olha. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Olha como Deus vai trabalhar, irmão. Evangelismo, página 118. Se você quer fazer evangelismo na sua igreja, você tem que ler esse livro aqui. E o livro Serviço Cristão. Aí faz direitinho. Permite que vos digo que o Senhor operará nesses últimos dias, nessa última obra, de uma maneira muito fora da ordem comum das coisas e de um modo que será contrário a qualquer plano humano. Haverá entre nós, aqueles que sempre procurarão controlar a obra de Deus, ditando até mesmo o movimento que deverão ser feito quando o trabalho for levado avante sob a direção do anjo que ajunta ao terceiro anjo, que é o quarto anjo, da mensagem ser proclamada ao mundo. Ou seja, tem gente que fala, não entrega esse folheto não entrega esse jornal não. Deus dará os meios e recursos pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas mãos. Os obreiros ficarão surpreendidos em ver os simples meios que Ele usará para concluir e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Glória a Deus por então isso. Deus vai usar, sabe quem? Os humildes. Para que os homens... Para confundir mesmo. Para confundir mesmo. Para aqueles homens que são doutores, que se acham os bons. Eu preguei. Tem um texto aqui. Cai por terra, os humildes. Exatamente, que eu passei tem um texto em Salmos que fala que Deus se revela aos humildes, as pessoas que o temem, os humildes. Né? Então, o segredo de Deus é revelado aos humildes. Então, você viu que Deus vai tomar a obra, a rédea na mão, eu estou no controle. Porque o homem gosta de tomar na mão, fica até ditando o que você deve fazer. Irmão, eu não quero que você pregue no YouTube. Eu quero que você só pregue aqui na igreja. Que é ditar. E o Espírito Santo diz que vai comandar as pessoas. Elas vão ser livres para pregar onde ela tem qualidade, onde ela tem os meios que ela possui. É interessante, né, irmãos, que a confusão como está generalizada. Porque o Evangelho é tão simples. O Evangelho de Jesus é tão simples que qualquer um entende. Qualquer um entende o que Jesus fez por mim, o que Jesus faz em mim, certo? E o que Ele vai fazer por mim na volta dele ainda, que é a transformação do corpo. Só que a filosofia pega esse evangelho simples, distorce. E põe lá como fosse lá em cima. Ninguém pode alcançar. Quando a igreja primitiva começou a rejeitar o evangelho simples, a simplicidade do evangelho, aí eles se corromperam. Sim. E hoje a maioria tá bagunça. Tá bagunça aí. Bagunça. É filosofia junto com essas sutilezas desses especialistas nas faculdades teológicas. Mas irmãos, não perca a esperança, porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus nunca falha. O Evangelho simples não morreu. Não morreu. Ele vai se levantar novamente e vai ser triunfante. Vai ser triunfante com um povo simples e humilde que honra e guarda os mandamentos de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Amém. Que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus abençoe a nós. Que você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos. Olhe para nós, comente o que você está achando aí, tá bom? Amém. Deixa eu fazer uma... eu falei aqui algumas faculdades, irmãos, que ensinam algumas coisas que distorcem a palavra de Deus. Mas tem muita faculdade boa aí, vocês prestem atenção, não estamos falando para vocês deixar de estudar não. Fazer faculdade teológica não é nada disso. Nós estamos falando das pessoas que pegam a teologia e vai e ensinam quanto eles. Distorce tudo. Distorce, né? Essa é a questão, né? Tudo tem que bater com Bíblia e com Espírito para vencer, irmãos. Amém? Amém. Então vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus?
Nosso grande Deus e grande Pai Celestial. Pai, Tu sabes da nossa vontade aqui, dos nossos motivos, que nós vamos aqui fazer esse comentário, Senhor. É que nosso desejo é que nós venhamos ampliar aqui essa Tua verdade, tornar mais acessível às pessoas através desse comentário, e que as pessoas, Pai, elas consigam absorver a verdade no coração, a Tua verdade no coração. Amém. Eu te peço também, Pai, que cada dia nossa mente seja iluminada para nós passarmos para as pessoas de maneira honesta e sincera, Pai, a Tua verdade como é em Cristo Jesus. Amém. Nos dá a Tua força, coragem e a fé de Jesus. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos essa fé e esse poder. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.